Graças a Deus, irmãos. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós queremos nesta noite, Senhor, mais uma vez ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, Tu sabes a necessidade do coração de cada um. Tu sabes a mensagem que é necessária para cada um, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai Santo, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos. Fala essa noite, Senhor, porque os nossos corações estarão maleados nessa noite, para que a Tua palavra, Seu Deus, possa entrar conforme Te apraz, e ela não voltará vazia jamais, porque a Tua palavra, Senhor. Deus, nós, com a autoridade que Tu nos dá, nós queremos repreender tudo o contrário, Tua palavra nessa noite. Só aceitamos aqui, Senhor, a manifestação do Espírito Santo. Faz a Tua palavra, Seu Deus, florescer em nossos corações para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, abençoados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com toda a igreja. Amém? Graças a Deus. Convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 1. Texto que fala da ressurreição de Jesus. Marcos, capítulo 16, verso 1, vamos ler. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removera para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande e havia sido removida. Entretanto, no sepulcro viu um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontados. Verso 6. E disse ele: não tenha medo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e diga aos seus discípulos e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Amém? Eu quero repetir o verso 7. Vão e diga aos discípulos e a Pedro que ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Amém? Luiz, só um pouquinho do agudo do microfone, só um pouquinho. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, grave bem o verso 7, para que a gente possa lembrar desse verso durante esta pregação. Avise aos discípulos, e uma ênfase, e a Pedro, que Jesus vai encontrá-los lá na Galileia
está indo adiante deles, primeiro do que eles, e lá eles verão o que Jesus disse. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que Jesus não desiste de você. Jesus ama tanto você que Ele jamais desistirá de você. Enquanto você houver vida em você, enquanto você respirar, enquanto você viver, enquanto houver uma esperança em você de salvação, Jesus jamais vai desistir de você. E a nossa mensagem de hoje, ela vai dar um grande exemplo disso. Eu não vou falar da ressurreição de Jesus, mas o texto se fazia necessário ler. Eu quero falar de um personagem chamado Pedro, aonde o próprio Jesus manda um recado para os discípulos através de um anjo e faz uma ênfase em especial a Pedro. As mulheres, Maria Madalena e outras, vão até o sepulcro no domingo para levar aromas, perfumes, para perfumar o corpo de Jesus. E ali elas perguntam: quem irá remover a pedra para nós? Eu li aqui de uma forma diferente. E daí, ao chegar lá, percebem que a pedra já havia sido removida. E o anjo está lá dentro do sepulcro e diz: quem vocês estão procurando? Jesus o Nazareno? Ele não está mais aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Ele ressuscitou, como ele havia dito. Agora vai, avisa para os discípulos dele e também a Pedro, que ele está indo adiante deles, à frente deles, para a Galileia. E lá vai encontrar eles e vai dizer exatamente o que ele quer dizer. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, Pedro é um personagem bíblico que lembra muito a minha pessoa e a sua pessoa. E se você prestar bem atenção hoje aqui, você vai ver que Pedro era um homem de altos e baixos, que Pedro era um homem de avanços, mas também de recuo. Era um homem corajoso, mas muitas vezes se acovardava. Pedro era um homem de fé e às vezes também tinha medo. Somos assim ou não? Sim ou não? Sim. Quantas vezes não temos muita fé e em algum momento fraquejamos e temos medo? Quantas vezes nós dizemos que eu vou, eu faço, e em algum momento nós nos acovardamos e dizemos: não, nessa aí eu vou ficar só olhando. Vá que eu vou ficar só orando, quando a coisa fica mais complicada. E não é diferente conosco. Hoje o que esta mensagem vai trazer para os nossos corações é tentar nos dizer: olha, não existe super crente. É tentar nos dizer: deixa de bobagem que você não é melhor que ninguém. Olha, observa que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não estou aqui hoje para encorajar os irmãos a ser um crente vacilante, não. Estou aqui para dizer a você que sem Cristo nada você pode fazer. Que com a sua força, com o seu braço forte, com o seu intelecto, nada você pode fazer. Há algumas pessoas aqui entre nós que têm até 2 formações, mas com essas 2 formações, sem Cristo, nada você poderá fazer. Vocês estão entendendo? Nós somos dependentes de Cristo. Mas Pedro, ele não pensava assim. E ele precisou passar por algumas lições. Jesus precisou dar algumas lições para ele, para que ele entendesse que ele não era um super crente, que ele precisava melhorar muito. E é isso que eu quero que nós venhamos aprender nesta noite. Eu aprendi com Jesus nessa mensagem e quero repassar para os irmãos. Pedro, ele era irmão de André, que era também um
um discípulo de Jesus. Era um homem casado, que tinha família, era um homem simples, era um pescador, como nós sabemos. Mas ele foi de uma relevância muito grande para pregar para os gentios. O pastor Sebastião falou há pouco tempo, na sua última mensagem, sobre aquele encontro de Pedro e Cornélio. E eu não vou entrar nesse tema. E Pedro, ele foi alguém muito importante. Mas ele foi muito importante para muitos, mas esquecia um pouco da vida dele. Ele esquecia um pouco de buscar mais intimidade com Deus. Ele era um homem de temperamento forte, que falava antes de pensar. E muitas vezes agia antes de refletir. Quantas vezes nós não fazemos isso? Falamos antes de pensar e agimos antes de refletir. É verdade que muitos têm essa qualidade de se arrepender, de pedir perdão e reconhecer o seu erro. E quando nós chegamos a esse limite, se torna interessante a vida do crente. Eu erro, mas eu reconheço o meu erro, eu me aproximo do irmão de Deus e reconheço, peço perdão e recomeço. Eu quero lembrar algumas passagens bíblicas com Pedro, que são muitas. Em Lucas, no capítulo 5, nós teremos, no verso 5 também, o primeiro encontro de Jesus com Pedro. E vocês vão lembrar, esse capítulo ele vai chamar da pesca maravilhosa. Pedro e os discípulos, que ainda não eram discípulos de Jesus, haviam 2 barcos, muita pescaria, nem todos serviam a Cristo ali, e haviam 2 barcos e muita pescaria. Foi a noite inteira e ninguém pescou absolutamente nada. Vocês lembram dessa passagem? E Jesus, por ser onisciente, ia se aproximando da praia e viu quando os barcos estavam voltando. E pela primeira vez, Jesus se apresenta para os pescadores, para Pedro em especial, para aqueles homens que ali estavam, e diz: olha, voltem para o mar e lançai a rede novamente. Lucas capítulo 5. Aí Pedro começa a sua primeira falta de sabedoria, ou o seu primeiro altos e baixos. O verso 5 diz que imediatamente Pedro se recusa a voltar para o mar e já vai dizendo: mestre, passamos a noite inteira pescando e não apanhamos nada, e tu estás dizendo para voltarmos para o mar? Quando ele está terminando a sua frase, na parte B do verso 5, como ele é alguém de altos e baixos, ele já conclui o que está falando, dizendo: mas segundo a tua palavra, nós vamos voltar e vamos lançar a rede. Pedro era meio perturbado, ele era meio nervoso. Você conhece alguns crentes meio nervosos, que antes mesmo de você terminar de falar, ele já está chegando a uma conclusão. Quando você diz: abençoado, eu quero conversar contigo, ele já deduz o que é e já se antecipa aos fatos. Como diz um dito popular: não deixa nem você molhar o bico, concluir aquilo que estava falando. E aí Pedro já vai dizendo que não voltaria para o mar, mas ao mesmo tempo ele diz: segundo a tua palavra, nós vamos jogar a rede. A Bíblia diz nesse mesmo capítulo 5, no verso 8, Pedro, quando volta do mar, que as redes querendo se rasgar de tantos peixes, e ali todo mundo maravilhado com o que havia acontecido, e eles sabiam que aquilo era um milagre. No versículo 8, Pedro se prostra aos pés de Jesus e diz: apartai-vos de mim, porque eu sou um pecador. Louvado seja o nome de Jesus. Pedro começa a aprender a adorar o Filho de Deus. Pedro começa a entender que ali há alguém diferente. Mas eu quero aproveitar esse capítulo 5 de Lucas, esse momento da pesca, para fazer uma primeira aplicação objetiva para nós. Hoje é culto de doutrina.
Hoje Deus se faz presente aqui para exortar os filhos que amam. Mas hoje nós temos muito mais palavra de consolo, de esperança, do que de exortação. Eu já disse aqui dezenas de vezes, certamente todos que usam esse púlpito para pregar, que conhecem a palavra de Deus, que os profetas do Antigo Testamento, eles eram o quê? O que é que sempre nós dizemos aqui? Eram boca de Deus. Quando um profeta de Deus, estou falando de qualquer profeta, profetas levantados por Deus, abria sua boca para falar, a exemplo de Jeremias, a exemplo do próprio Moisés, a exemplo de Samuel e tantos outros, era Deus falando. Sim ou não? Sim. E eu quero trazer para hoje aqui. Digo eu, e não a palavra, mas pelo meu entendimento na palavra do Senhor, quando Ele diz que dará pastores para cuidar de ovelhas. Ele se coloca, o próprio Jesus em João 10, como o bom pastor, mas Ele começa a convidar pastores para trabalhar e cuidar do seu rebanho. E hoje, eu creio, como eu disse, digo eu, que quando o pastor da igreja, na pessoa do pastor Sebastião, abre a palavra de Deus aqui para pregar para a igreja, usando a palavra de Deus como a regra de fé para as ovelhas, é a boca de Deus falando conosco. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quando o pastor abre a Bíblia e começa uma mensagem expositiva, temática, contextual, e começa a explicar os textos, a aplicar, é Deus falando com você, é Deus falando comigo, porque Ele levantou o anjo da igreja para pastorear suas ovelhas. E quando nós temos essa compreensão, nós seguimos bem os caminhos do Senhor, porque a ovelha do Senhor conhece a voz do seu pastor, e a voz do seu pastor, Jesus, está revelado na voz dos pastores humanos levantados por Ele, através da pregação da palavra. É uma forma que Deus tem de se comunicar com a sua igreja. Quando nós estamos no seminário, além de pagar psicologia para entender um pouco do ser humano, se paga uma matéria muito importante, que normalmente é um pastor psicólogo que dá esta matéria, aconselhamento pastoral. E ali o aluno, o aspirante a uma liderança ou até o pastoreado, ele vai aprender que ele precisa ter equilíbrio para aconselhar alguém. Além de ética, ele vai ter equilíbrio para ser a voz de Deus para aquelas pessoas. E ele não pode tomar decisões pelas pessoas. Ele está ali para aconselhar, ele está ali para orientar, e não para dizer, olha, acabe o casamento, olha, saia do emprego, olha, viaje. Não, ele está ali para aconselhar segundo a palavra e dizer, vamos orar juntos. Mas muitos, e eu quero aqui fazer uma segunda aplicação, quando chega no gabinete, e eu posso dizer que a aula era todo o semestre de experiências teóricas, o pastor trazia muita teoria sobre os aconselhamentos que ele vivenciava, e o pastor Sebastião certamente vai viver algumas coisas que eu vou falar aqui. Muitos vão para o gabinete já com a sua decisão tomada, ele quer ouvir o pastor só confirmar ou endossar aquilo que ele está no coração. E eu vou dar 3 exemplos bem simples. Ele já vai no gabinete dizendo assim, pastor, eu encontrei a mulher da minha vida e quero me casar. Aí o pastor, que bom, glória a Deus, fala um pouco da mulher da tua vida. E aí quando ele começa a contar a história, o pastor entende que a coisa está indo muito precipitada e precisa esperar um pouco. E o pastor, claro que não vai tomar a decisão por ele, mas vai aconselhar. Outro chega no gabinete dizendo, pastor, eu vou deixar o meu emprego e vou botar o meu próprio negócio.
Aí o pastor: é mesmo, fala desse teu emprego, fala desse próprio negócio. Você conhece esse próprio negócio que você vai colocar? Você tem recursos para isso? Como é esse teu emprego? Quanto tu ganha lá? E o pastor começa a entender que a decisão não está indo bem. E o pastor diz: olha, não sai agora não, tu está dizendo para mim que não tem nenhum capital de giro para começar uma empresa. Espera mais um pouco, ora mais um pouco. Mas o humano que está ali, o crente, eu e você, que estamos nos aconselhando, não estamos gostando de ouvir isso. Porque eu queria ouvir o pastor dizer assim: case, meu irmão, em nome de Jesus, vai embora, saia logo desse emprego, abra o seu negócio. Aí eu vou dar um terceiro exemplo. Alguém diz assim: pastor, eu estou morando muito distante, vou vender a minha casa, estou indo morar aí do lado da igreja. Ou alguém que mora no bairro da igreja: pastor, eu estou indo para um outro bairro, vou vender a minha casa. Eu lembro da irmã Soledade, nossa diaconisa, dando um testemunho que ela colocou a placa de venda para a casa, não foi isso, Isabela? Mas ela não tinha falado com Deus. Eu não sei se vou contar a história certa, mas o resultado final é que é mais importante. E Deus usou alguém para dizer a ela que não queria que ela vendesse a casa. E ela ouviu a voz de Deus e tirou a placa da casa. Porque haveria um tempo certo para vender. Eu tenho certeza que ela não se arrependeu. Os irmãos estão compreendendo? E por que eu estou falando tudo isso? Porque Pedro, ele já nem sequer ouviu Jesus terminar a fala, já estava dizendo a problemática que tinha acontecido no mar. Porque ele não tinha intimidade com Jesus. Ele não conhecia Jesus ainda. Mas nós, nesse momento, nós aqui, e reportando para Pedro naquele momento, nós conhecemos muito mais Jesus do que Pedro naquele momento. Pedro já tinha ouvido falar de Jesus, mas ele estava sendo apresentado a Jesus. E Jesus nem termina de falar, Pedro já está se recusando a voltar. Mas como havia ali algo extraordinário, que nós podemos chamar de graça, poder de Deus, a Bíblia diz que quem convence o homem da justiça, do pecado, do juízo é o próprio Deus. Então Jesus certamente colocou os olhos nele, e como Jesus era o próprio Deus, aí digo eu, não um texto bíblico, eu acho que ele olhou para os colegas dizendo: é Jesus aquele de quem nós ouvíamos falar, é que eu estou conjecturando. Ele ouviu uma alegria, um sorriso no irmão, no André, nos sócios dele, que era sócio na pesca com ele, porque o texto vai dizer, em todo o capítulo, que Pedro tinha sócio na pescaria, e ele vendo a alegria daqueles que disse: olha, vamos. Ele volta atrás na mesma hora, como ele era um homem de altos e baixos, ele vai e diz: segundo a tua palavra, nós vamos fazer. Eu concluo essa segunda aplicação dizendo para você o seguinte: quando você for para um gabinete, vá desarmado. Não vá com uma predisposição da resposta, não. Porque se você já tem a resposta e já sabe o que vai fazer, o que é que você vai fazer no gabinete? Porque alguém vai se aconselhar com o pastor se ele não está disposto a retornar a sua decisão, rever a sua decisão? Como é que eu vou para o gabinete para dizer: pastor, olha, eu já estou decidido, mas eu vim aqui lhe contar? Não seria racional da nossa parte. Mas eu quero lembrar aqui esse mesmo Pedro, em Mateus capítulo 16, no verso 13. Jesus chega ali num momento com os fariseus, havia muito disse-me-disse, muita especulação, e Jesus olha para os discípulos: olha, quem eles estão dizendo aí que eu sou? Aí alguns discípulos começam a falar: olha, mestre, estão dizendo que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. E Jesus pergunta para todos: e vós, quem diz que eu sou? Aí Pedro já se atravessa na frente, como sempre,
Tem muitos Pedros aqui, né? E diz: Tu és o Filho de Deus, o Messias, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas dessa vez ele tinha razão. Dessa vez Pedro sabia, pelo menos imaginava que tinha razão, e ele deu uma resposta acertada. E Jesus diz para ele: olha, não foi carne e nem sangue que revelou isso a você. Louvado seja o nome de Jesus. Tu és o Cristo, mestre, o Filho do Deus vivo. Mas no verso 22 e 23, no mesmo capítulo de Mateus 16, verso 22 e 23, esse mesmo Pedro, ouvindo o Filho de Deus, aquele que veio por um plano que já tinha sido feito lá no princípio, porque Deus, ele com a sua onisciência, sabia que o homem iria pecar, cair e precisaria de uma salvação, não plano B, porque Deus não tem plano B, mas que o homem precisava agora de um encontro diferente daquele do jardim do Éden. Precisava que Jesus viesse como homem, nascesse de uma virgem, passasse 9 meses para ser gerado ao mundo, para com 30 anos ser batizado por João Batista e começar o seu ministério, que duraria apenas 3 anos, mas o suficiente para salvar toda a humanidade. Mas sabe o que acontece aqui? Jesus começa a contar o que iria acontecer com ele, verso 22 e 23. Aí Pedro, como sempre, viajando na maionese, Pedro começa a tentar desencorajar a Jesus para o plano de salvação. Imagina, algo que foi pensado no coração de Deus, agora um pescador, recém-convocado a ser discípulo, quer mudar o plano de salvação que está no coração de Deus e do próprio Jesus, dizendo: mestre, não permitas que façam isso contigo. E começa a desencorajar a Jesus. E o mesmo texto diz, no verso 23 do capítulo 16, Jesus diz: para trás de mim, Satanás. É necessário que isso aconteça. Satanás ali usando a vida de Pedro. Na nossa terceira aplicação desta noite, Deus está usando a vida do pastor para nos direcionar. Deus está usando a vida do pastor através das pregações, através da palavra, para nos dizer aquilo que devemos fazer. E muitas vezes nós, sem nenhuma experiência com as coisas espirituais, queremos dizer ao pastor como ele deve fazer e como ele deve nos ensinar. Pastor, eu já tenho 43 anos, pastor. Eu sou o cara do mundão. Eu vivi muitas coisas, pastor. Conheço tudo que o senhor está falando aí. É a mesma coisa Pedro querendo ensinar a Jesus como Jesus deveria fazer. Queridos, quando você se converte ao Evangelho, a primeira coisa que tem que acontecer com você é uma mudança de mente, de comportamento, mudança de atitude. Você primeiro precisa de conversão. Depois da conversão, você vai entrar num processo de santificação. E há algumas maneiras de entrar num processo de santificação. Além da oração e da leitura da palavra, você precisa ser discipulado. Jesus discipulou os seus discípulos. Quem mais discipulou os discípulos foi Jesus. E quando o novo convertido chega na casa do Senhor, ele tem que ser discipulado. Até os mais antigos, até o diácono, o ministro de louvor, aqueles que estão aqui por muitos anos, também precisam ser orientados pelo seu pastor. E o seu pastor certamente também
tem a quem buscar orientação, a outro pastor, quando necessário for, porque não existe super crente. O que nós não podemos fazer é ensinar a Deus a trabalhar, é ensinar ao nosso pastor como ele deve nos aconselhar, como ele deve fazer. É verdade que existe uma liderança nas igrejas que pode auxiliar o pastor, trazendo informações, ajudando. Se está vendo que o pastor não está tendo conhecimento de um fato que está acontecendo, ele pode dizer: ó pastor, o fato é esse aqui, mas não tomar as decisões pelo pastor, porque foi Deus que colocou ele ali. Então, na nossa terceira aplicação, não precisamos ensinar a Deus trabalhar. Deus está trabalhando na sua vida. Pare de perguntar os porquês. Por que, Senhor? Ao invés de perguntar o porquê, pergunte para quê. Para que, Senhor, estou passando por isso? Aonde o Senhor quer que eu chegue? O que queres que eu faça, Senhor? E começa a olhar para você mesmo e tentar ser um crente melhor. Pedro demorou muito para entender isso. Pedro demorou muito mesmo. Pedro achava que ele era o cara. Pedro estava tentado a dizer a Jesus toda hora como é que tinha que ser feito as coisas. Misericórdia. Não tente mudar os planos de Deus na sua vida. Você quer chamar a atenção de Deus? Ore bastante, vigie bastante, seja um homem ou uma mulher irrepreensível. E o que seria alguém irrepreensível? Quando alguém olhar para você, não ter nada para te repreender. Não está falando de perfeição, não. A gente está falando de seriedade com as coisas de Deus. Quando alguém olhar para você, vai dizer: rapaz, realmente, ele e ela. Nem toda a sua família pode acompanhar você, porque nem sempre dá para ser assim. Às vezes você tem um excelente comportamento, seus filhos não acompanham, sua esposa não acompanha, ou vice-versa, sua esposa tem e você não tem. Mas se esforce, faça a sua parte bem feita. Não ache que você não precisa de mim, nem eu de você. Nós precisamos sim uns dos outros. Talvez eu tenha algo para ensinar a você, mas você também tem para me ensinar. Se eu achar que a irmã minha, qualquer outra pessoa da igreja não tem nada para me ensinar, eu sou o pior dos homens. Todos nós temos algo para ensinar ao outro. E o Evangelho é um ambiente de comunhão, presença de Deus. Mateus 16 ainda, o próprio Jesus diz para Pedro no verso 23, na parte B: